Os aprendizados com o TBT. Aqui é Bruno Corauci, seja bem-vindo ao vídeo 42 do Desafio 365. Eu vou compartilhar uma história aqui com você que me trouxe um insight. Alguns meses atrás, aproximadamente um ano, na verdade, conversando com a minha mãe sobre histórias da família, buscando conhecer um pouco mais sobre os meus ancestrais, a minha mãe comentou que a minha avó paterna tinha várias anotações guardadas numa caixa. Minha avó faleceu em 2005 e minha tia quase jogou fora essa caixa e minha mãe acabou guardando de recordação. E eu comecei a ler, né, essas anotações, e é muito interessante porque ela escrevia em papéis assim aleatórios coisas sobre a família, sobre os ancestrais, sobre os acontecimentos do dia a dia na família, sobre os acontecimentos no mundo. Então tem ali várias anotações sobre acontecimentos do mundo, datados, da família também. Então, por exemplo, ela tem lá anotado o dia que eu nasci, o dia que eu fui batizado, o dia que nasceu meu primeiro dente, o dia que caiu meu primeiro dente, enfim, quando eu tive catapora. Ali é praticamente um livro recordatório assim, dos acontecimentos familiares. E num dessas anotações eu vi sobre uma data, 7 de agosto de 1990, quando eu lá com os meus 11 anos de idade estava na chácara onde moravam os meus tios, brincando de pique-esconde com meus primos e amigos. E num determinado momento nós estávamos dentro de um galinheiro cercado por um muro de certa forma baixo, e tinha um limoeiro perto desse muro. Então meus primos foram pisando nesse limoeiro e pulando o muro, e eu fiquei por último. E quando eu pisei e impulsionei o meu corpo para subir, né, e jogar meu corpo para o muro, a minha perna escorregou e eu senti uma queimação na perna, mas eu não olhei para a perna. Eu simplesmente fiz o movimento para colocar minha perna de novo ali em cima do galho e tentar pular. No que eu fiz esse movimento, eu senti muita dor, bastante incômodo, assim, uma queimação na perna. E aí quando eu olhei para baixo, tinha sido um corte bem profundo, um pouco abaixo do joelho, mais para lateral assim. Foi um corte tão profundo que dava para ver o osso, dava para ver a tíbia. Foram necessários ali 72 pontos, 30 e poucos pontos por dentro, mas 30 e tantos pontos por fora. Mas o que eu quero trazer aqui é que isso aconteceu em 1990 e eu não lembrava dessa data, eu achava que era mais para frente, porque um bom tempo depois eu já estava saindo, né, para as noites com os amigos, e numa dessas noites que eu estava lá curtindo a boate, tinha jogado bola à tarde, eu vi que saiu um caroço na minha perna, bem na região da onde havia sido o corte, e eu achei que tivesse sido uma pancada. Apesar de eu não lembrar de nenhuma pancada jogando bola, eu falei, devo ter tomado uma canelada aqui, não lembro, e tá inchando. E fui pra balada. E aí, lá na boate, aproveitando, tal, dançando, começou a me dar um mal-estar. Nossa, eu passei muito mal, e aí eu fui embora. E aí eu vim a descobrir que era um processo inflamatório, na verdade, não havia sido pancada. E depois que foi aberto esse caroço, né, para tirar o processo inflamatório, fazer a limpeza e colocar a gaze, foi encontrado um cisco da árvore do qual eu me machuquei em 1990. Então, quase 5, 6 anos depois, o corpo reagiu. Na verdade, certamente ele já vinha reagindo, né, para tentar colocar esse corpo estranho para fora, mas olha o tempo que demorou para realmente surgir. E eu só fui perceber porque o corpo deu sinal, porque eu comecei a passar mal, porque senão eu nem saberia. Mas e aí o insight que eu quero trazer sobre isso, né, é justamente que imagina, em 1990, fui lá, machuquei, coisa de, sei lá, 10, 15 dias, fiquei com uns pontos, tirei os pontos, estava tudo bem. É como se a história tivesse se encerrado. Mas, na verdade, essa história, ela volta 5 anos depois num processo inflamatório. E se a gente olhar para a nossa vida como um todo, né?
Quantas histórias a gente acredita que finalizou, que nós colocamos realmente um ponto final e deixamos no passado, mas na verdade existem vários ciscos dessas histórias aqui no nosso inconsciente que muitas vezes nos incomoda, mas nesse caso é difícil da gente perceber, porque no meu caso, né, como foi um processo inflamatório, teve que abrir, fazer uma limpeza, foi visível, né? Depois do processo de dor foi visível aonde estava, o que estava acontecendo. Mas em outras histórias da nossa vida, principalmente as questões emocionais que vão para o nosso inconsciente, muitas vezes a gente tem durante um dia um desânimo, um sentimento de raiva, um sentimento de angústia que a gente não sabe de onde vem, e muitas vezes é algo que aconteceu naquele dia ou no dia anterior e foi um gatilho para ativar uma história que nós acreditamos que tinha sido encerrada e na verdade não tinha. E aquele gatilho traz à tona aquela emoção, e como a gente não para olhar para esse sentimento, do porquê aquilo despertou, a partir de que momento aquilo despertou, a gente não consegue ter clareza de onde está essa ferida, né? E aí, mais uma vez, eu trago essa reflexão do quanto é importante muitas vezes a gente olhar para a história e de fato tentar colocar um fim no nosso coração, né? Que é, novamente, a questão do perdão. Se for uma história mal encerrada, que de fato as coisas sejam colocadas num ponto final, né? De, cara, tá tudo certo, foi o que nós demos conta, fica assim, ninguém fez por mal, né? Cada um tinha as suas razões, na época nós entendemos de forma diferente, mas agora eu coloco um ponto final. É fácil? Não, é desafiador, é muito fácil às vezes no consciente a gente falar, tá bom, então agora acabou, mas não é aqui, né, que o processo se encerra. O processo ele tem que se encerrar aqui, e para vir daqui para cá é um processo que às vezes é demorado, a gente precisa estar muito atento e de fato entrar em paz com as nossas histórias. Espero que esteja valido a pena, que tenha te trazido insights nesse vídeo. Mais uma vez, obrigado por você acompanhar. Eu te vejo no próximo. Um grande abraço.